2, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que tinha sido dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava da Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que havia sido dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Glória a Deus. Irmãos, apenas alguns detalhes aqui. Vou lançar uma bomba aqui agora, irmãos. Sabe aquele presépio? Geralmente a gente vê montado na praça, sabe? Você tem lá, conhecidos, né? 3 reis magos. Você tem um bebê recém-nascido mesmo, acabou de nascer, está ali na manjedoura. Não é assim que é o presépio? Não é assim que a gente vê na praça? Irmãos, primeiro, muito provável que Jesus tivesse já alguns meses aqui. Porque Herodes manda matar meninos de 2 anos para baixo. Herodes era um cara sistemático. Ele não queria errar a conta de jeito nenhum.
Então pode ser que Jesus já tivesse 1 ano de idade. Já era um menino, sim, recém-nascido, né? Alguns meses ali, 1 ano. Mas ele não tinha acabado de nascer a hora que os magos chegaram. Então, o presépio não está tão certo assim. Segundo, o texto não fala de 3 reis magos. O texto não fala isso. O texto fala de uns magos do Oriente. Não eram 3, não eram reis, e não eram magos, no sentido de fazer magia, fazer uns paranauê meio louco. Não, irmãos. Eles eram astrólogos. Sabe aquela pessoa que fica olhando para as estrelas, faz os horóscopos meio louco, sabe isso, irmãos? É o que mais se aproxima deles. Então, só para o nosso entendimento aqui, não eram reis, não eram 3. Alguns falam em torno de 12 pessoas, tá? Porque ouro, incenso e mirra eram presentes muito caros para só 3 pessoas darem. Então, o único número 3 do texto é o de 3 presentes. O único rei do texto é o rei Herodes. Ok? Então, essa ideia de 3 reis magos aí é uma tradição meio louca aí. Tá bom, irmãos? O presépio está errado. Lancei a bomba aí, depois vocês pesquisam, fica à vontade. A bomba está lançada. Amém? Irmãos, primeiro ponto, então, a respeito desse texto, todo o capítulo 2, aliás, estou vendo o Dinho aqui. Irmãos, teve um teatro que a gente fez, o Dinho fez o Rei Herodes, né? Lembra, irmão? Eu lembro até hoje, irmãos. Melhor encenação do Rei Herodes que eu vi. O Dinho ali, né, falando, ó, me fala onde que está ali o recém-nascido rei de judeus, para eu também ir adorá-lo. Dava uma risadinha ali, né? Claro que Herodes não queria adorar ali Jesus, queria matá-lo, né? Lógico. Bom, irmãos, vamos então para a reflexão desse texto aqui. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, irmãos, que a gente pode aprender, muito importante para nós, é a importância do Antigo Testamento. Veja, só no capítulo 2, só nesse capítulo que nós lemos, nós temos 4 citações do Antigo Testamento. Apenas nesse capítulo, sobre o nascimento de Jesus, temos 4 citações, ok? E esse ponto parece ser meio bobo, né? A gente está acostumado a pensar que a Bíblia toda é importante. Mas por que eu estou colocando isso aqui, irmãos? Porque existem alguns preconceitos em relação ao Antigo Testamento. Numerei alguns aqui mais comuns. O primeiro deles é que o Antigo Testamento já não é mais tão importante porque a gente tem o Novo. O Novo Testamento é mais importante. Já tem o Novo Testamento, já tem Jesus, por que eu vou precisar ler o Antigo Testamento? Não preciso. Vou ler só os Evangelhos e está tudo certo. Algumas pessoas pensam assim. Segundo, Jesus é a chave, é aquele que vai abrir a porta da verdadeira interpretação do Antigo Testamento. Eu só consigo entender o Antigo Testamento a partir de Jesus. Verdade? Mas, o presbítero Rick aqui falou de falsos profetas. Existem alguns irmãos que têm usado isso para colocar Jesus contra o Antigo Testamento. Ou você segue Jesus, ou você segue o Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus totalmente diferente do Deus que Jesus apresenta. Você já ouviu isso? O Deus do Antigo Testamento é diferente, é irado, é um Deus bravo, é um Deus que mata mesmo. E agora o Deus do Novo Testamento é bonzinho, passa a mão na sua cabeça, não importa o jeito que você está tudo bem. Essa é uma ideia muito usada aí também, irmãos. Bom, primeiro, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente precisa entender o Antigo Testamento com a luz da revelação de Jesus Cristo. O que isso significa? Eu vou olhar para os sacrifícios. Eu sei que hoje a gente não faz mais sacrifícios. Para onde que os sacrifícios apontavam? Para Jesus, o verdadeiro sacrifício. Para onde que o sábado apontava? Jesus, o verdadeiro descanso.
Para onde que as festas da alegria, a comunhão apontavam? Jesus, a verdadeira alegria, aquele que restaura verdadeiramente a comunhão entre irmãos lavados e remidos no seu sangue. Então, sim, nós olhamos para o Antigo Testamento e entendemos o Antigo Testamento a partir de Jesus, mas o contrário também é verdadeiro. Quando você olha para o Novo Testamento, você não consegue entender plenamente se você não usar o Antigo. O Antigo Testamento também é luz sobre o Novo Testamento. É por isso que Mateus está explicando o maior evento da história, a vinda de Jesus, através de profecias do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é descartável, irmãos. O Antigo Testamento não é ultrapassado. O Antigo Testamento é vivo, fala com a gente do mesmo jeito que o Novo também fala. E se o evangelista está usando o Antigo para entender a vinda de Jesus, para entender o cumprimento das promessas de Deus, por quê que eu vou negligenciar, vou parar de ler o Antigo Testamento? Por quê, como alguns falsos mestres ensinam, eu vou cair na arrogância de achar que Jesus é contrário ao Antigo Testamento? Jesus é o cumprimento, irmãos, de tudo que está escrito, de Gênesis a Malaquias. Por que, então, muitos não leem o Antigo Testamento? Porque muitos abandonam a leitura do Antigo Testamento, só leem os Evangelhos? Irmãos, nós sabemos que com Jesus vem um novo testamento. O que é isso? Uma nova aliança. Existem coisas do Antigo Testamento que nós não fazemos mais. Sacrifícios, festas, uma dieta, né? Alimentos que você pode ou não comer. Ok? Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Por mais que algumas coisas, rituais, nós não fazemos, os princípios do Antigo Testamento são eternos. Quero dar um exemplo só. Eu vou ler Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Olha só, irmãos, que interessante. Vê se você já cumpriu esse mandamento na sua casa. Ó. Quando você for construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém, de algum modo, cair no terraço. O que esse texto está falando para aquele povo, irmãos? Vai construir uma casa alta, tem um buto de um buracão assim que você pode cair, faz uma muretinha, coloca um guarda-corpo, põe uma gradinha de proteção ali. Não é isso que a gente faz? Lá na serralheria a gente está fazendo umas grades de proteção lá, irmãos. Por quê? Para a pessoa não cair. Porque é alto. Se alguém for me visitar, se cair da minha casa, meu Deus do céu, eu estou lascado. Eu ouvi uma vez, inclusive, que lá nos Estados Unidos, se uma criança vai brincar na sua casa e ela machuca, a culpa é sua. Você pode ser processado, sabia disso? Olha só que interessante. Pergunta: quem aqui já construiu um parapeito na casa? Alguém aqui construiu um muretinho no telhado da casa? Tem uma laje lá, um segundo andar, uma sacada. Alguém fez isso aqui, irmãos? Não? Ok. Nem toda casa precisa de um parapeito. Correto? Às vezes é um guarda-corpo, às vezes nem tem um lugar para alguém subir lá e correr risco de cair. Às vezes é uma casa de um andar só e no máximo a pessoa trupica na pedra ali da entrada, né? No mármore da entrada, no máximo. O que nós aprendemos desse texto, então, irmãos? Deus se importa com a vida humana. Deus não quer que ninguém se machuque. Deus não quer que ninguém caia da laje da sua casa. E então, até nisso, Deus manifesta o seu amor à humanidade, o seu cuidado à humanidade. Veja, esse ato aqui de construir uma muretinha na casa, um parapeito, já passou, eu acho que não usa mais. Raramente, acho que os irmãos constroem uma muretinha. Enfim,
Tem coisas no Antigo Testamento que nós não fazemos mais. Mas se nós olharmos atentamente para esses textos, nós vamos ver o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, princípios eternos. É por isso que a palavra de Deus não passa, mas permanece para sempre. Amém, irmãos? Tudo aquilo, leis, rituais, sacrifícios, como nós falamos, era uma sombra do que viria em Cristo. Cristo é o corpo real. Nós olhamos para Cristo, não precisamos mais das sombras, como está escrito lá em Colossenses 2,17, mas são princípios eternos. O próprio Jesus usa o Antigo Testamento para explicar o seu ministério, lá em Lucas 24, 27. Também em Romanos 15, verso 4, Paulo diz: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Primeiro ponto, então, irmãos, não despreze o Antigo Testamento, irmão. Não caia no erro de achar que o Antigo Testamento é oposto a Jesus, não é. Não caia no erro de achar que o Antigo Testamento não é mais importante, são princípios eternos de Deus. O Espírito Santo de Deus pode falar com você no Antigo Testamento. Os Salmos podem ensinar você a orar. Provérbios pode te ensinar a ser sábio. Eclesiastes pode te ensinar a pensar melhor na vida, nas coisas que são passageiras, são vaidade. Gênesis vai te mostrar de onde você veio. Vai mostrar as consequências do pecado na família, em todos os sentidos, nas cidades, nas construções. Toda a palavra de Deus é viva. E o Antigo Testamento está sendo usado aqui para explicar a vinda de Jesus Cristo. Segundo ponto, irmãos, o Evangelho começa a ser anunciado aos gentios. Esse pessoal aqui que veio adorar Jesus não fazia parte do povo de Deus. Eles eram astrólogos, como eu disse. E aqui eu vou ser bem breve. Irmãos, você já pregou para alguém de outra religião nesse mês? Ou você acha que aquela pessoa que é espírita, que vai na Umbanda, que vai no Candomblé, você acha que aquela pessoa que lê horóscopo todo dia não merece ouvir sobre Jesus Cristo? Você acha que é um caso impossível que aquela pessoa se converta? Sabe aquele ateu de carteirinha, convicto? Ah, não vou conversar com ele porque conhece muito filosofia. Ah, vai dar trabalho. Sabe essa pessoa que você acha que vai dar trabalho? Essa pessoa também precisa ouvir do Evangelho de Cristo. Aqui, um monte de gente que não tem nada a ver com a fé de Israel, vem prestar culto a Jesus. Como que Deus chama eles a Jesus, irmãos? Através de uma estrela. Veja, esse pessoal lia o seu destino, lia a sua vida através das estrelas. Ah, aquela estrela lá está alinhado com a outra. Vênus está alinhado com o planeta tal, então eu acho que hoje a gente tem que trabalhar mais. A estrela tal está ali e aqui, então hoje a cor do dia é rosa. O número do dia é 10. Não é isso que o horóscopo fala? Não precisa ter vergonha, não, irmãos. Quem é que já leu o horóscopo? Eu já li o horóscopo. Então a turma baseava a vida deles inteira nas estrelas, irmãos. Como que Deus chama eles? Através de uma estrela. Uma estrela nasce. E algo misterioso acontece, Mateus não revela para nós como que Deus falou com eles através dessa estrela. Ele só diz o seguinte: olha, apareceu uma estrela, essa estrela é do rei dos judeus, e nós viemos adorá-lo. Muitas vezes a gente censura as pessoas pela forma como elas se achegam aqui. Às vezes as pessoas vêm a Jesus pelos motivos errados, por motivos estranhos, que a gente não compreende. A gente vai rápido, você veio aqui por causa de milagre, então você sai, porque esse não é o objetivo de estar aqui. O objetivo de estar aqui é adorar Jesus. Ah, é? Você veio aqui porque você está com medo de ir para o inferno, então você sai daqui, porque o objetivo correto é vir aqui porque você ama Jesus. Irmãos, quem que está lá fora que ama Jesus assim, ó? Se não for a graça de Deus, irmãos, ninguém vai amar Jesus.
Se não for a graça de Deus, ninguém vai buscar Jesus pela motivação correta. Se não for a graça de Deus, ninguém vai ter sabedoria para ler as Escrituras e conhecer a Deus. Veja, você que gosta de estudar teologia, você que gosta de estudar teologia, gosta de ver os debates aí de arminianismo e calvinismo, oh, glória. Tanto arminianos como calvinistas, se você não sabe disso, irmãos, deleta, porque isso aí, olha, tem formas mais práticas da gente trabalhar a teologia, tá? Mas você estuda, você conhece esses termos, saiba, tanto para arminianos como para calvinistas, se não for a graça, ninguém vem a Jesus Cristo. Seja a graça preveniente, seja a graça irresistível, se não for a graça, ninguém vem a Cristo, ninguém conhece a Cristo, ninguém busca a Cristo pela motivação correta. Qual é a diferença entre nós e os outros? Nenhuma. Nós somos pecadores do mesmo jeito. Nós éramos cegos do mesmo jeito. E aqui Mateus começa a colocar os gentios, pessoas que não tinham nada a ver com a fé de Israel, pessoas que não conheciam o Antigo Testamento como o povo de Israel conhecia, eles vêm adorar Jesus. Muitos judeus não adoraram Jesus. O Evangelho de João, o evangelista João vai dizer que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Às vezes, aqueles que nós julgamos improváveis são os talvez mais prontos a reconhecer a grandeza de Jesus, a reconhecer o governo de Jesus Cristo. E às vezes nós que estamos há tanto tempo aqui, acostumados a ouvir essas coisas, começamos a viver de um jeito que desagrada a Deus. Começamos a seguir o nosso próprio caminho. Começamos a querer tomar o governo da nossa própria vida. E não rendemos glória e honra a Jesus, como talvez muitos outros o façam. Irmãos, a gente não pode ser orgulhoso, tá? A gente não pode olhar lá fora e se referir àqueles que estão lá fora com desdém e desprezo. Ah, o mundo, nossa, olha lá, é tudo ruim mesmo, cambada de vagabundo, tudo ruim. Nossa, você viu o governo? É ruim, é podre, larga a mão, esse cara, alguém tem que pegar e não sei o que lá. Ah, é? E nós? O que seria de nós, irmãos? Onde você estava antes de Cristo? Onde você estava antes de Cristo? O que você já fez antes de Cristo? Quais bobagens, besteiras você já fez antes de Cristo? Qual que é a diferença? A gente é mais inteligente porque a gente é crente? Não. A gente é melhor? Nossa, sei lá, a gente tem... Não sei, irmão. Não, a gente não é melhor. A gente não é melhor. Acredite nisso. A graça de Deus tirou a cegueira dos nossos olhos. A graça de Deus nos trouxe a um estado em que nós poderíamos olhar para Deus e decidir por Cristo. A graça de Deus inibiu a ação de Satanás, que cega as pessoas. E hoje nós compreendemos, e hoje nós sabemos que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade, é a vida, é plenitude, é alegria, é salvação, é nosso amigo, é nosso Deus, é nosso mestre, é tudo o que nós precisamos. E nós só sabemos porque Ele se revelou a nós. A gente não pode ser arrogante, irmãos, selecionar alvos evangelísticos. A gente não pode fazer isso. O seu amigo espírita, seu familiar que vai no candomblé, não importa, irmão, ateu, que seja, mesmo que você não se sinta capacitado a fazer ali um grande discurso com sabedoria, você não precisa fazer isso. Deus não chamou todo mundo para ser mestre, não, irmãos. Deus chamou todo mundo para ser missionário. Então, nesse sentido, pregue Jesus Cristo. Você foi salvo pelo Evangelho, você sabe qual é o Evangelho. Eu estava morto, hoje eu vivo. Eu estava cego e agora eu vejo.
Eu não tinha chance e agora eu tenho vida em abundância. Hoje eu conheço o meu Criador, o meu Salvador. Hoje eu sou salvo. Esse é o Evangelho. Apresente o Evangelho para as pessoas. Que nem todos vão se render, mas todos precisam conhecer. Amém, irmãos? Terceiro ponto. E a gente já caminha para o fim desse sermão. O terceiro ponto é a consequência do que eu estou falando, irmãos. O terceiro ponto é, eu me lembro em 2019, eu, sem muita sabedoria, sem muita maturidade, vim aqui e fui pregar um sermão chamado O Rei Herodes Dentro de Nós. 2019 foi isso. Eu sei que eu ainda tropeço na pregação, é meio, às vezes meio torturante, né, escutar eu ficar falando aqui por horas. Mas naquela época foi brabo, irmãos. Nossa vida, sabe, sem sabedoria. Você chega e só quer dar cajadada, só... É chicotada que lavora. Nossa, foi tenso, mas enfim. O terceiro ponto, então, é justamente isso. O rei Herodes dentro de nós. Você olha para o rei Herodes, você pensa o quê? Você olha para o rei Herodes, você pensa que é louco? Com razão. Assassino? Com razão. Não matou só essas crianças, não, irmãos. Estudiosos vão falar em torno de... E agora, é 20 ou é 200? Eu não me lembro. Eu acho que é em torno de 20 crianças. 20. Mas ele não matou só esse pessoal, não. O rei Herodes matou pessoas da sua própria família. Porque ele não queria que os seus descendentes tomassem o poder antes que ele morresse. O rei Herodes mudou a sua genealogia por causa de alguns antepassados que ele não queria ali, estava manchando a história dele. Então ele muda a sua genealogia, como nós falamos no primeiro sermão aqui. O rei Herodes matava, o rei Herodes profanava, o rei Herodes adorava ídolos. O rei Herodes era um comprado, essa é a verdade, um vendido de Roma. Ninguém gostava de Herodes. Ele ajudou a construir o templo lá, mas no meio do templo, no lugar santo de adoração, construiu uma fortaleza, a Fortaleza Antônia, para que os romanos vigiassem o templo. Herodes era ruim, irmãos. Concorda comigo? Por que Herodes matou todas as pessoas que ele matou? Por que Herodes fez o que ele fez, irmãos? Pecado. Porque Herodes não queria abrir mão do seu governo. A motivação de Herodes era: eu não quero abrir mão do poder. Rei dos judeus? Eu sou o rei dos judeus. Eu fui nomeado por Roma como rei dos judeus. Sou eu que governo aqui. Quem que é esse rei dos judeus? Não, não me submeto. Vou matar. E aí então ele faz a chacina que nós conhecemos. Mas de novo, a motivação de Herodes era não se submeter ao governo de Jesus Cristo. Pergunta: alguma vez na sua vida você já resistiu à voz do Espírito Santo? Alguma vez na sua vida você já desobedeceu a palavra de Deus? Eu já. Alguma vez na sua vida você sabia o que era certo a se fazer e mesmo assim não fez? Alguma vez na sua vida você sabia que você precisava ser manso e você não foi? Que você precisava ser humilde e dar outra face diante do tapa da humilhação e você não deu? Alguma vez você não perdoou? Eu já. E quando nós fazemos isso, irmãos, claro que com consequências muito menores, mas nós não somos diferentes do rei Herodes. O rei Herodes queria governar. Quando nós desobedecemos a Cristo, nós também queremos governar nossa própria vida. Vou ler uma frase aqui do Timothy Keller, ele diz o seguinte: o ensino completo da Bíblia afirma que a fonte do mal no mundo é cada coração
humano. A reação do rei Herodes a Cristo, nesse sentido, é um retrato de todos nós. Porque um dia nós resistimos a Cristo. E às vezes até hoje, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, nós resistimos. Mesmo sabendo, mesmo nós conhecemos, nós não nos submetemos. Nós desobedecemos, nós temos o coração endurecido. E, irmãos, o mais preocupante não é necessariamente quando você faz uma vez. É quando a sua vida é marcada por desobediência. Quando a sua vida é marcada por teimosia, orgulho, dura serviço. O que é a dura serviço? Que é falado no Antigo Testamento. A pessoa que não se curva, a pessoa que não se prostra, pessoa dura, rígida, inflexível, que não se dobra diante da palavra de Deus. Você chega com a Bíblia e essa pessoa é mais e mais. E continua com um estilo de vida reprovável diante de Deus. No que essa pessoa é melhor que Herodes? No que essa pessoa é melhor do que um governador, um governante, um presidente, que quer fazer tudo do seu jeito? Qual que é a diferença do trono da Judeia para o trono do nosso coração? Qual é a diferença, irmãos? Deus não é só rei e governador sobre a terra, Ele é rei e governador sobre nós. Nossos corações, nossa mente. Como é estranho quando as pessoas pedem por um governo guiado pela Bíblia, mas elas mesmas não são guiadas e governadas pela Bíblia. Como é estranho quando um candidato, um presidente, diz que quer fazer tudo para os cristãos, mas a sua vida não é nem um pouco cristã. Como que é estranho quando alguém quer governar um país, uma igreja, um ministério, sendo que a sua própria vida não é governada por Cristo. Irmãos, o tempo já foi, a gente não tem tempo para aplicar essa verdade em cada área da nossa vida, mas pense sobre isso. Pense sobre isso. Quem está governando a sua vida? Quem está governando a minha vida? É Deus? É Jesus Cristo? É o Espírito Santo? É a palavra de Deus que está norteando cada passo que eu dou? É a palavra de Deus que está norteando os meus sentimentos, desejos, pensamentos, ações, falas? Ou sou eu mesmo? Se sou eu mesmo, alguma coisa está errada, irmãos. Para concluir, queria pedir para os irmãos se colocarem em pé. Irmãos, como eu falei aqui, houve uma época em que a gente era inimigo de Deus. Assim como Herodes, houve uma época em que nós éramos contrários ao reinado de Cristo. A gente não conhecia Deus. A gente vivia do nosso próprio jeito. Mas veja o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, dos versos 7 a 11. Romanos 5, do 7 a 11. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora reconciliação. Qual que era o nosso estado diante de Deus, irmãos? O que a Bíblia diz? Inimigo. Uma pessoa entra na sua casa, assalta a sua geladeira, mata os seus filhos, assalta tudo que você tem na sua casa. Você morre por essa pessoa? Morre por essa pessoa, irmão? Seja sincero. Não. Mas nós estamos no mundo de Deus, usando os recursos de Deus, apontando o dedo na cara de Deus, dizendo que nós não nos submetemos a Ele. E o que Ele fez? Ele veio em semelhança de homem, sofreu, morreu, foi crucificado, porque Ele te ama.
porque Ele é amor. E Ele fez isso enquanto nós éramos inimigos, irmãos. Essa verdade é simples para você? Você saber que você era sujo, imperfeito, ruim, e mesmo assim Deus olhou para você e diz: eu amo ele, eu amo ela. Você tem dúvida de que você é amado por Deus? Olha para onde você está hoje. Se não fosse o amor de Deus, você não estaria aqui não, irmãos. Se não fosse o amor de Deus, com certeza você estaria numa velha vida ainda. Sem conhecer a Deus, cometendo todo tipo de pecado, atrocidade. Mas Deus prova o amor dele para você. Sabendo que enquanto você era ruim, enquanto eu era ruim, já há 2000 anos atrás, Jesus Cristo havia pago o preço. Havia substituído cada um de nós naquela cruz. Esse é o Evangelho, irmãos. Nós vamos orar.